Barroca, boa noite. A gente sabe que o principal setor hoje criticado no Avaí é justamente a defesa. Eu gostaria de saber o que dá para esperar do trabalho seu para tentar ajeitar esse time. Fechar mais o meio, trazer mais um jogador para o meio, precisa de reforços? O que está acontecendo com a defesa do Avaí e o que o teu trabalho pode contribuir com isso? Bem, boa noite. Eu acho que é evidente que é realmente um ponto a se melhorar nesse início de trabalho. A gente tem sofrido gols com o adversário encontrando muita facilidade, além do normal. E a gente tem trabalhado, a gente tem treinado, mostrado vídeo, apesar da gente não estar podendo repetir muito pela carga de trabalho. Hoje a gente perdeu aí, ontem a gente já tinha perdido um jogador importante, hoje perdeu outro jogador pelo acúmulo de jogos. Outras equipes também estão sofrendo com isso. Mas assim, eu tenho muita convicção que a gente tem totais condições de ajeitar, tanto taticamente, e a gente tem trabalhado entre a comissão técnica para tentar encontrar as soluções. Temos dado oportunidade para zagueiros diferentes. Acho que o Mário encontrou ali uma solidez defensiva do lado dele importante. A gente, do lado direito, a gente ainda tem uma margem de evolução grande. A gente teve hoje a entrada do Gabriel Dias, que na minha visão, assim, entrou muito bem, um jogador que estava um tempo grande de inatividade, um jogador importante para fortalecer esse setor. Mas, assim, realmente é algo evidente, é algo que a gente precisa trabalhar a curto prazo para corrigir, porque o nosso objetivo, como eu venho falando sempre, é chegar na fase final, a fase eliminatória da competição, da melhor forma, coletiva e individualmente, né? A gente tem feito muitos gols, a gente tem criado muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, se a gente for ver o jogo foi atípico. O adversário ele chegou 4, 5 vezes no nosso gol e conseguiu fazer 3 gols. Essa que foi a verdade. A gente começou o jogo muito bem. A gente começou o jogo em cima, pressionando, e no primeiro ataque sofreu um gol. E no segundo ataque sofreu um segundo gol. Essa que foi a verdade. E aí o jogo, emocionalmente, ele acaba caindo para um cenário que não é um cenário ideal. Então a gente tem que agora absorver esse jogo, fazer as correções, porque a gente tem um novo jogo difícil aí no próximo final de semana. Barroca, até tu falou aí sobre 2 jogadores que estrearam essa temporada. Na verdade, o Jean Lucas já tinha estreado ano passado, mas agora está fazendo a primeira partida. O Gabriel Dias, queria que tu falasse um pouquinho sobre a partida deles, o que tu vê de adaptação, melhoras aí. E também sobre o Igor, sacado ali no primeiro tempo, ele sentiu, pode preocupar para o clássico? Bem, a gente ainda não tem uma definição fidedigna do Igor. Sobre o Gabriel e o Jean, jogadores que estavam um tempo de inatividade. Vem começando a trabalhar junto com o nosso grupo já há um tempo, mas que ainda estão sem um ritmo adequado de nível de competitividade alto. Eu gostei da entrada do Gabriel ali pelo lado direito. Acho que o Gabriel é um jogador extremamente experiente, um jogador de imposição física, um jogador com bom repertório ofensivo também. E o Jean a gente já conhece. O Jean é um jogador que pode jogar tanto na linha da frente, vindo fazer um quarto homem de meio campo, como um meia de origem. Hoje a gente, pela circunstância do jogo, por estar jogando com um jogador a mais, a gente realmente tinha obrigação de sair para o jogo, e eu fiz a opção de trocar o Maranhão pelo Jean, pelas ferramentas que o Jean oferece ofensivas. Sentiu, obviamente, o ritmo do jogo pelo tempo de inatividade, mas é um jogador que vai ser extremamente importante para a gente ainda nessa competição. Barroca, boa noite. Você, voltando nessa parte defensiva, você trocou os zagueiros, botou já 4, pelo menos, zagueiros nesse campeonato, girou a zaga. A parte defensiva continua sendo uma carência do Avaí. Talvez no meio-campo também se identifique problemas que possam ocasionar essa situação defensiva. Como é que você pode mexer também no meio-campo para corrigir essa parte? Então, vamos pensar aqui, como é que foram os gols, né? Primeiro gol, o Rodrigo estava com a bola praticamente no meio campo, a gente estava bem posicionado, alinhado, ele usou uma bola longa, então não passa pelo meio campo. Foi um lance direto de felicidade dele, ele encontrou o Marcelo Hermes numa condição, em posição legal do lado oposto, e eles conseguiram fazer o primeiro gol. E o segundo gol sai de um ataque nosso, em que a defesa do Criciúma chuta para frente e encontrou o Viseu também numa situação de vantagem ali, e acabou que a gente teve a necessidade de fazer o pênalti, né? E aí o terceiro gol, na verdade, ali emocionalmente o jogo ele já estava totalmente descaracterizado,
Acho que a gente produziu ofensivamente, inclusive para ganhar o jogo. Na minha opinião, a gente teve produção ofensiva em todos os cenários, em bola parada, a gente teve falta frontal, teve falta lateral. A gente não conseguiu ter a lucidez adequada para terminar as jogadas de uma forma melhor. Apesar da gente ter finalizado ainda algumas bolas ao gol, a gente teve uma bola no final ali do Jonathan, que se ele prepara para dentro, a gente faria um gol sem goleiro, mas nos faltou um pouquinho de lucidez ali no terço final para transformar o volume que a gente teve em oportunidades mais claras. Então, são pontos para a gente ajustar. Eu acho que a gente tem tido uma força ofensiva e um volume ofensivo em todas as partidas bastante importante. Eu acho que é importante ressaltar isso. Nossa equipe aí tem um ataque positivo e, mais do que o ataque, a gente tem conseguido ter uma produção ofensiva significativa, mas realmente o que tem acontecido é que a gente tem sofrido os gols com o adversário fazendo pouco esforço, e isso é algo que a gente precisa corrigir coletivamente primeiro, que é o meu trabalho, né? E nos ajustes individuais, nos ajustes entre a relação dos jogadores, para que a gente chegue na fase final com esse problema sanado. Barroca, boa noite. Bom, você já falou que essa semana tem um jogo importante, semana de clássico. Como é que faz para preparar o time, depois da derrota hoje, para o jogo que é importantíssimo, principalmente para o torcedor? O torcedor está pressionando o elenco do Avaí. Como é que faz para preparar essa semana? Primeiro, a gente tem um entendimento do que foi bom e que a gente precisa continuar crescendo, e fazer os ajustes daquilo que está acontecendo de forma recorrente, que a gente precisa estancar. Esse tipo de coisa não dá para rodear muito. A gente tem que falar diretamente com os jogadores, e é dessa forma que eu procedo com os jogadores. Tem uma parte disso que é minha e da comissão técnica, a gente ajustar coletivamente, a gente fazer as escolhas, a gente olhar o adversário, a gente se encaixar diante do que o adversário pode nos causar de problema. E tem uma parte que é deles e que também cabe a mim fazer a cobrança, os ajustes, as correções, para que eles cheguem no jogo nas suas melhores condições. Um jogo difícil, mais uma vez, mas desde o primeiro jogo aqui com o Nação, eu falo a mesma coisa. A gente precisa ir ajustando todos os problemas e reforçando tudo aquilo que a gente tem feito de bom, para na hora que chegar na fase final a gente chegar maduro. Nosso objetivo é chegar na fase final. Os problemas estão acontecendo, a gente precisa corrigir realmente, é o nosso trabalho corrigir, para que a gente chegue na fase final da competição o mais maduro possível, para encarar assim, a fase eliminatória da melhor forma. Barroca, tudo bem? Boa noite. Você falou muito hoje sobre a questão emocional, né, Barroca? Tomou os 2 gols e aí emocionalmente, né, o jogo acabou pesando um pouquinho mais. E a gente sabe que o clássico tem um aspecto emocional muito diferente, até porque vai ser na casa do Figueirense também, o Figueirense vem de vitória. É um aspecto também que você vai trabalhar ao longo dessa semana e de forma ainda diferente por ter perdido hoje, por essa derrota hoje? Não, com certeza. A gente já vem trabalhando essa questão emocional. A gente vem trabalhando dessa forma, tanto coletivamente como individualmente. E é uma questão realmente importante, um jogo importante. Mas mais importante do que o jogo e o clássico em si, eu acho, mais uma vez, retratar que a gente precisa fortalecer ainda mais aquilo que a gente tem construído de positivo, corrigir de forma imediata aquilo que a gente precisa corrigir, para não continuar repetindo os mesmos erros, para que a gente chegue na fase final pronto. Esse é o objetivo. É chegar na fase eliminatória preparado para o que a gente vai encarar aí na hora do mata-mata da competição.